Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa do setor de óleo e gás. Estamos falando aqui da PetroRio SA. E a PetroRio SA, que já passou aqui pelo canal no ano de 2021, começo de 2022, estamos atualizando as informações, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, lá do Cristiano Júnior. Ô Cristiano, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender, um prazer poder repartir com você aqui um pouquinho do conhecimento e agradeço imensamente a sua participação, Cristiano. Também quem sugeriu a PetroRio foi o Eduardo Reis, lá de São Paulo. Ô Eduardo, é sempre bom ter você conosco, Eduardo, seja sempre bem-vindo. E também aproveitando aqui, um grande abraço para todo o pessoal lá de São Paulo que acompanha aqui o nosso canal, que nos manda sugestão, participa aí ativamente, é muito legal ter vocês junto conosco. Falando de São Paulo aqui, deixo também agradecer aqui os apoiadores do canal, estamos falando aqui também da Intermedia Networks, a Intermedia Networks, que é uma representante oficial da linha Microsoft aqui no Brasil. Então, caso você precise atualizar o software aí na sua máquina por um custo muito baixinho, entre em contato lá com a Intermedia Networks, está aí os contatos na tela para você e com certeza será muito bem atendido lá pelo Luiz Burato e por toda a sua equipe. E também quem apoia o canal é o pessoal da Infocerta Informática lá de Chapecó, grande Ramiro e também o seu irmão Diego lá, que tem a Infocerta, inclusive a Infocerta, ela tem aqui uma promoção para os inscritos aqui do canal Silas Degraf. Para você fazer um diagnóstico na sua máquina, deixar sua máquina redondinha, não precisa levar numa assistência técnica. Dá para fazer isso aí de forma remota. Basta entrar em contato também aí com o WhatsApp que está no vídeo e diga que você é inscrito aqui do canal Silas Degraf e terá 10% de desconto na intervenção na sua máquina. Então, para fazer um diagnóstico, deixar sua máquina redondinha, deixar sua máquina do jeito que você merece, entre em contato com o pessoal da Infocerta Informática, mas não esquece, diga que é do canal Silas Degraf para ter o desconto, e aí você vai ter 10% de desconto. Mas vamos então tratar aqui da PetroRio, que foi indicada mais uma vez, citando aqui o Cristiano Júnior e o Eduardo Reis, mas caso você também queira outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas vamos falar um pouquinho, recontar um pouco a história da PetroRio, que não nos custa nada, até para você entender o que é a empresa. A empresa que ela começa lá no ano de 2008, quando ela começa em 2008, ela começa com outro nome, ela começa com o nome de HRT Petróleo. E a HRT foi criada pelo engenheiro Márcio Rocha Mello. Márcio Rocha Mello, que teve toda uma carreira dentro da Petrobras, e ali naqueles anos de 2006, 2007, 2008, estávamos vivendo ali o auge do pré-sal. E aí o Márcio resolveu montar a empresa dele, a HRT, justamente para explorar esse bom momento do setor de petróleo aqui no Brasil. E aí, como nós tínhamos lá as concessões de diversos postos de petróleo, ele também, através da sua empresa, entrou definitivamente dentro desse setor. Mas já no ano seguinte, em 2010, para ser mais preciso, já fez o IPO e se transformou numa sociedade anônima de capital aberto e com os recursos que entraram ali no auge do petróleo, e aí começou também a ampliação da empresa. Porém, o grande problema desse setor é que a empresa estava ali numa fase pré-operacional. E o que é essa fase pré-operacional? É uma empresa que ainda está investindo, ainda está fazendo toda a estrutura para começar o processo de exploração e, consequentemente, depois a venda de petróleo. Só que esse processo foi demorando. E ao demorar, vai esvaziando o caixa da empresa e aí como o caixa vai ficando cada vez menor, a empresa começa a ter uma série de dificuldades. E aí chega no ano de 2013, a empresa ainda faz mais uma aquisição, que é uma participação no campo de polvo, justamente para tentar agilizar esse processo da exploração e da revenda. Porém, na sequência, pela falta de resultados, o Márcio teve que renunciar ao comando da empresa. Mas nesse mesmo período ali, quem estava já entrando aos pouquinhos na empresa, comprando lotes e ações,
era o Nelson Tanure. Nelson Tanure, que é conhecido aqui no mercado acionário por aquisição de empresas, né, e pelo desenvolvimento de empresas. O Nelson Tanure entra na HRT. E a partir do momento que o Nelson Tanure daí assume o controle junto com o seu filho também, aí a empresa, na sequência, já começa a fazer suas primeiras vendas de petróleo. E a partir daí a empresa começa a se encaminhar. Tanto vai se encaminhando que chega no ano de 2015, começa ali, primeiro trocando o nome da empresa de HRT Petróleo para PetroRio SA, e aí começa uma série de aquisições. Uma aquisição de participação lá no campo de Manati, e daí já no ano de 2019 vai ampliando essas aquisições, também com uma participação no campo de Frade. Já no ano de 2020 adquire também uma embarcação, a FPSO Bravo, e também na sequência já adquire 80% do campo de Tubarão Martelo, e esse campo de Tubarão Martelo pertencia à Domo Energia. A Domo Energia que inclusive já foi retratada, e brevemente a gente vai retratar mais uma vez aqui a Domo Energia. E aí então eles adquirem 80% do campo de Tubarão Martelo da Domo. E aí, na sequência, ainda vai, chegando agora ainda no ano de 2020, adquire mais uma participação no campo de Wahoo e também no campo de Itaipu. E com isso, vai ampliando o leque de atuação da empresa. Mais recentemente, agora em 2022, também adquire uma participação no campo Albacora Leste. E com isso, a PetroRio aí vem se desenvolvendo dentro do setor, se tornando a maior empresa de óleo e gás e petróleo aqui no Brasil, depois da Petrobras. Mas para que possamos saber como que está a situação da PetroRio, trouxe para vocês aqui os balanços lá desde 2018, para você ver desde 2018 como que vem sendo o desempenho da empresa. Então 2018, 2019, 20, 21 e 22, agora de setembro, que foi a última informação apresentada pela companhia. E através dos números, vamos entender o que é a PetroRio. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da PetroRio e como eu falei para vocês, trouxe aqui desde 2018 para que a gente possa ver, né, dentro de uma base histórica maior, como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2018, o que é PetroRio através dos seus números? É uma empresa de 1.516 bilhões de reais. É o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E aí você vai observar aqui que uma boa parte está dentro do imobilizado. E no imobilizado, o que nós temos aqui? Toda a estrutura de funcionamento da empresa, todo o seu maquinário, toda a sua estrutura de funcionamento, no valor de 270 milhões. E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para poder desenvolver a sua atividade, que lá no ano de 2018 totalizava 1 bilhão e 35 milhões de reais. 68,3% do seu patrimônio era capital de giro. E desse valor, 794 milhões de reais era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, contas a receber 34 milhões e os estoques da empresa 58 milhões. Já no ano de 2019, aí nós vamos observar o que um salto da empresa, ela sai de 1 bilhão 516 milhões para 5 bilhões 492 milhões. O que nós vamos ter aqui? Um aumento significativo aqui no imobilizado, que ele pula de 270 milhões para 3 bilhões e 54 milhões de reais. Agora é toda a estrutura de funcionamento da empresa, isso através da aquisição dos campos que ela veio fazendo ao longo da sua trajetória. Então o imobilizado vai para 3 bilhões e 54 milhões. O capital de giro fecha aqui com 1 bilhão 513, sendo que a representatividade aqui cai para 27,5%. E por que cai para 27,5%? Justamente pelo aumento aqui do capital fixo. Então, a proporção do ativo circulante não cresceu na mesma proporção do ativo total, razão pela qual ele ficou menor. Mas, em termos de valor, ficou com 1 bilhão 513 milhões. O caixa fecha com 685 milhões, aumenta aqui o contas a receber para 374 milhões e os estoques fecham com 125 milhões. Chegando em 2020, a empresa aumenta, vai para 6 bilhões 792 milhões e agora o imobilizado ele pula para 3 bilhões 728 milhões. Temos aqui também o ativo circulante subindo para 1 bilhão 841, mantendo aqui o 27%, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 832 milhões, contas a receber 386 milhões e os estoques fecham com 194 milhões de reais.
Chegando em 2021, a empresa mais um salto praticamente dobrou de tamanho agora em 2021, 12 bilhões 221 milhões de reais. Aí temos aqui mais as aquisições que a empresa vai fazendo, que aparece aqui no intangível, 1 bilhão 742, e o capital de giro dispara para 6 bilhões 106 milhões de reais, 50% agora a representatividade do capital de giro. O volume de dinheiro em caixa pula para 4 bilhões 650 milhões, aumenta a contas a receber para 915 milhões e os estoques que fecham em 217 milhões. Chegando agora em setembro, a empresa, olha, agora ela pula para 19 bilhões 920 milhões de reais. E continua aqui todos os investimentos feitos dentro da empresa. Agora lançando as últimas aquisições, o Albacora, lançado aqui como investimento 5 bilhões 142 milhões. E aqui mantendo o imobilizado em 3.800 e também o ágio na aquisição, né, da participação do Albacora, registrado aqui em 3 bilhões 133 milhões. O capital de giro fecha com 11 bilhões e 100, o volume de dinheiro em caixa 9 bilhões e 200, aumenta aqui também o quanto a receber para 1 bilhão e 79 e os estoques 338 milhões. Então reparem que lá desde 2018 a empresa sai de 1 bilhão e 500 para uma empresa agora de 19, praticamente 20 bilhões de reais no ano de 2022. E olhando aqui o ativo circulante, o volume de dinheiro em caixa sai lá de 794 milhões para 9 bilhões de reais. Então a empresa muito bem financeiramente, analisando aqui apenas o ativo e o ativo circulante. Olhando agora o passivo, dentro do passivo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o endividamento da empresa, que lá em 2018 era de 534 milhões, 35% o peso da dívida em relação a todo ativo. Já no ano de 2019, o endividamento ele pula para 3.324, com 60,5% o peso da dívida. A empresa busca aqui financiamentos de curto e também de longo prazo, justamente para poder fazer os investimentos que levaram ao aumento do ativo. Chegando no ano de 2020, o endividamento fecha com 3 bilhões 641 milhões, 53,6% o peso da dívida. No ano de 2021, 5 bilhões 601 é o valor da dívida agora, 45,8%, apesar do aumento nominal, o peso da dívida ficou menor. E a empresa continua aqui, buscando financiamentos e também aqui com o aumento do capital próprio, alavancando esse crescimento da empresa. E finalmente agora, em 2022, em setembro, a dívida praticamente dobrou, foi para 10 bilhões 682 milhões, porém o peso dela sobe de 45% para 53,6%. Por que tanto destaque para o peso da dívida? Que assim, quando olhamos um valor de 10 bilhões de dívida, ele é assustador. Porém, comparando que a empresa tem um patrimônio de 19 bilhões, então ela deve 53,6% de tudo aquilo que ela tem. Então você veja que o endividamento ele sai com 35, vai para 60, cai para 53, cai para 45, sobe novamente para 53, enfim, praticamente vem mantendo uma certa estabilidade, né? Apesar das variações aqui, vem mantendo uma estabilidade no endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela PetroRio, lá em 2018 ela sai com um faturamento de 848 milhões. Em 2019, o faturamento pula para 1 bilhão 644 milhões. Em 2020, o faturamento vai para 1 bilhão 904 milhões. Em 2021, o faturamento já pula para 4.396 e agora em 9 meses de 2022, acumula 5 bilhões 389 milhões de faturamento, projetando aqui um faturamento aí pelo menos próximo a 7 bilhões e meio, né, para esse ano de 2022. Então o faturamento da empresa também crescente a cada exercício. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, ó. Lá em 2018, o lucro era de 206 milhões. Em 2019, 842 milhões. Em 2020, 452 milhões. Em 2021, 1 bilhão 333 milhões de reais. E agora, em 2022, fecha com um lucro de 2 bilhões e meio até setembro, projetando isso aqui para o ano todo, um lucro aí de aproximadamente 3 bilhões e 300, é o que a empresa vai registrar para o ano de 2022. Então, a empresa aqui vem numa crescente tanto de faturamento quanto de lucro. Destaco para vocês aqui as margens praticadas pela empresa: 24,3%, 51,2%, 23,8%, 30,3%,
46,4%. Então está aqui as margens produzidas pela empresa que a gente já vai ver no gráfico dos índices de rentabilidade. Mas antes até desse gráfico de rentabilidade, deixa eu trazer para vocês os gráficos aqui da situação financeira. Começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$ 1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa dispunha? R$ 2,07, isso lá em 2018. Já em 2019, com os investimentos feitos, a empresa reduziu sua capacidade de pagamento, né, que ela cai ali para 0,53. Aí no ano seguinte já sobe para 0,58, em 2021 sobe para 1,16 e agora até setembro fecha com 1,09. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,09. Então, quer dizer, com aquilo que ela tem, ela paga as suas dívidas. Já na liquidez corrente, mede a capacidade de pagamento no dia a dia, a liquidez de curto prazo, que ela sai com 2,79 lá em 2018, recua para 0,91, mais uma pequena queda para 0,86 em 2020. Em 2021 ela dispara, vai para 5,62 e agora esse ano com 7,82. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, para cada R$ 1 de dívida, ela dispõe de R$ 7,82. Paga, sobra bastante. Então está com uma situação financeira extremamente confortável a PetroRio. Já nesse outro quadro aqui, trago para vocês também o gráfico do endividamento, mostrando o comportamento e o tamanho da dívida da PetroRio, que sai com 35,2%, sobe para 60,5%, recua em 2020 para 53,6%, recua em 2021 para 45,8% e agora volta para os 53,6%. De tudo que a empresa tem, ela deve 53,6%. Nesse outro quadro aqui, como eu falei para vocês, trago agora os índices de rentabilidade. A margem líquida que eu falei há pouco, então está ali no primeiro gráfico. Ela sai com 24,3%, sobe para 51,2%, cai para 23,8%, sobe para 30,3% e agora esse ano de 2022 vem trabalhando com 46,4%. O que é essa margem líquida? De tudo aqui que a empresa gera de receita, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e sobra líquido e limpo para a empresa 46,4%, uma excelente margem que vem utilizando, né, que vem sendo proporcionada pela PetroRio. Já a rentabilidade do ativo mede o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro do seu patrimônio. 13,6%, 15,3%, cai para 6,7%, sobe para 10,9% no ano de 2021. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 10,9%. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista, quem tem as ações da PetroRio. No ano de 2018 ganhou 21%, no ano de 2019 ganhou 38,8%, no ano de 2020 14,4% e agora em 2021 20,1%. Ao ter as ações da PetroRio, os acionistas tiveram ganho de 20,1%. Trazendo agora nesse quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações da PetroRio. Quanto que vale uma ação da PetroRio? R$ 10,41. Então, isso com base no patrimônio, ela vale R$ 10,41. Porém, para você comprar uma ação da PetroRio, você vai pagar R$ 39,05. Cotação é essa do último dia 13 de janeiro, agora de 2023, quando da gravação desse vídeo. Então vejam que uma ação da PetroRio está sendo negociada por um valor bem mais alto do que seu valor patrimonial, dando então um PVP, um preço por valor patrimonial, de R$ 3,75. Isso quer dizer que as ações da PetroRio são vendidas com ágio de 275%. Lucro por ação. Com base nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 3,81 por ação, dando uma rentabilidade de 9,76%. Qual é a diferença da rentabilidade da ação para a rentabilidade do PL que a gente falou há pouco? A rentabilidade do PL é para quem já estava na empresa com o seu valor patrimonial e essa rentabilidade da ação é para quem vai entrar na empresa e vai ter que pagar R$ 39,05. Então ela é calculada sobre o valor de mercado. Dividendos por ação, a empresa não apresenta histórico de dividendos, até porque, pelo que a gente já viu, é uma empresa que ela vem em constantes investimentos ainda, né? Então ainda não começou a gerar dividendos para os seus acionistas.
Preço barra lucro 10,25, quer dizer, ao comprar as ações da PetroRio, os acionistas vão levar em torno de 10 anos e meio aproximadamente, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 68,6% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along apresentado pela PetroRio é de 100%. O que é o tag along? É a garantia que o minoritário tem de que, no caso de venda da empresa, irá receber o mesmo valor que será pago para os acionistas majoritários. Aproveito e trago para vocês também esse quadro aqui com um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da PetroRio lá desde 2018, lá no comecinho de 2018. Olha só, as ações da PetroRio lá em 2018 eram comercializadas a R$ 1,70. E foi praticamente durante todo o ano de 2018, trabalhando ali entre R$ 1,70 até R$ 2,00 aproximadamente. Chegando em 2019, ela passa para um outro patamar, já começa a ser negociada na faixa de 3,60, 3,80 e vai até 2020. Quando chega 2020, a ação ela dá um salto, ela chega até R$ 9,60. Porém, com a pandemia, ela volta ali, né, tem aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali, ela volta para R$ 2,40. E desde então, aí a empresa embala uma sequência de altas. Tanto que chega ali no ano de 2021, no comecinho de 2021, com seu valor lá na faixa de R$ 10. Durante 2021 continua subindo, chega lá no começo de 2022 já na faixa de R$ 27. Depois de uma pequena queda ali, sobe novamente, passa por uma oscilação, e aí agora em 2022, comecinho de 2023, ela embala ali mais uma sequência de alta, chegando até R$ 39,05 a sua cotação no último dia 13 de janeiro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que a ação da PetroRio teve o valor mais baixo, quando que ela teve o valor mais alto e como que vem se comportando o valor das ações da PetroRio SA. Tá então, mais uma empresa analisada, PetroRio SA. PetroRio SA que vem sendo um dos destaques da Bolsa, aí mesmo com todas as turbulências econômicas, a PetroRio vem sendo um destaque aí pelos resultados que ela vem apresentando e como a gente viu aí em todo esse estudo, toda essa análise de balanço que a gente fez para vocês aqui, então já deu para perceber por que a PetroRio vem tendo todo esse destaque na Bolsa. Mas todo esse processo de análise que você viu ali, das planilhas, tal, você pode aprender isso aí, é muito fácil, muito simples. Inclusive, estamos com o nosso curso de análise de balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart. E você pode aprender todo esse processo, como que a gente faz toda essa interpretação das demonstrações, a montagem das planilhas e a interpretação das demonstrações. Mas também, caso queira aprender sobre valuation, aprender a avaliar uma empresa, uma ação, também o nosso curso de valuation está disponível na plataforma Hotmart. E aí você também pode aprender sobre valuation. Mas caso queira aprender online, não, mas eu quero estar aqui em contato com o Silas aqui, então para fevereiro está previsto a realização do nosso curso de análise de balanços online pela plataforma Google Meet, onde a gente vai estar 3 horas juntos aqui, trocando informações, repartindo conhecimentos aí. Me manda um WhatsApp aqui nesse número que está aparecendo na tela e aí, consequentemente, eu já deixo uma vaga reservada para você. Vai ser um prazer ter vocês junto conosco, né? E o importante é sempre assim, na hora de fazer investimentos, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, aonde que nós estamos investindo, que empresa é essa, da onde ela veio, para onde ela vai, como que está a sua situação econômica e financeira. Tem que avaliar riscos e tem que avaliar retorno. E os riscos nós vamos ver através da situação financeira e do endividamento da empresa, vamos verificar se a empresa apresenta muitos riscos ou não. E lá pela lucratividade, pela rentabilidade, nós vamos ver as possibilidades de retorno que essa empresa vai nos dar. E ao avaliarmos uma empresa com risco baixo e uma possibilidade de retorno alta, aí passa a ser uma boa empresa para ser colocada no radar para futuros investimentos. E esses investimentos para quê? Para chegar lá na frente você poder construir um patrimônio. E ao construir esse patrimônio lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.